A subseção da OAB em Maringá está completando 65 anos agora em 2023 e a diretoria organiza uma série de ações para marcar essa data, para celebrar essa data. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da OAB Maringá, Éder Rosa, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutor Éder, boa tarde. Luciana, boa tarde a todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar, né, como foi a criação da OAB em Maringá? Conta um pouquinho dessa história para a gente. A OAB, ela praticamente caminhou junto com o Maringá, né? Os primeiros advogados chegaram por aqui no final da década de 40, quando a cidade estava começando ali a se desenvolver, né? E eles fundaram lá no começo da década de 50, já ali, a Associação dos Advogados de Maringá. E o presidente dessa associação foi o Mário Clapieri Urbinati, que nós conhecemos tanto hoje por conta da rua que passa ali ao lado da UEM, né? Logo em seguida, 5 anos mais tarde, em 58, ali, a subseção da OAB Maringá foi autorizada a funcionar no dia 13 de outubro, para ser exato. Então, esse ano ela completa 65 anos de existência, né? E acompanhou a história do município, e muitos advogados foram também prefeito, grandes advogados fizeram história em Maringá e são lembrados, muitos deles já se foram, são saudosos, né? Como, por exemplo, João Paulino Vieira Filho, na verdade era promotor, mas ele integrou os quadros da OAB, entre outros que estão entre nós ainda até hoje, como, por exemplo, o doutor Dirceu Galdino, o doutor Dair Moreski, o saudoso Zé Racanello, foi meu professor na UEM, sim, inúmeros advogados que construíram a história da OAB Maringá, tem muito a ver a história da vida deles com o próprio desenvolvimento da cidade, né? Então, para a gente é um motivo de grande orgulho ter tido esses presidentes na nossa história, e por isso a gente vai comemorar com todas as pompas que a gente puder fazer mesmo 65 anos da OAB Maringá. O prefeito Ulisses Maia é advogado também, né? O prefeito Ulisses Maia é advogado, faz parte da OAB. Bom, e a OAB, qual é a importância dela para a sociedade? Ao longo dessa história e hoje, atualmente, a importância da OAB para a sociedade? Luciano, eu vou dar um exemplo, assim, existem inúmeros exemplos que eu poderia dar, inúmeros exemplos, desde campanhas de doação de sangue, por exemplo, quando teve aquele acidente, aquela tragédia em Jandaia do Sul, que crianças perderam a vida lá por conta daquele atropelamento do ônibus com o trem, né? A OAB de Apucarana, ela encabeçou uma campanha de doação de sangue, através do meu amigo Márcio, presidente Márcio de Apucarana, e quando a gente foi se movimentar aqui em Maringá, quando nos pediram auxílio, lá já tinha suprido a necessidade do banco de sangue, sabe? Então, assim, muitas ações que a OAB faz em prol da sociedade, às vezes elas não aparecem porque, na verdade, esse não é o nosso objetivo, né? E tem aquelas que, evidentemente, aparecem porque fazem parte do papel institucional da OAB, como, por exemplo, salvaguardar a aplicação da Constituição, resguardar o Estado Democrático de Direito. Nisso, a OAB tem tido um papel fundamental desde a redemocratização e muito antes dela também. E aí você vai ver a OAB aparecendo nos noticiários, vai ver a OAB aparecendo nos debates políticos e públicos, porque ela está lá atuando em defesa do Estado Democrático, né? Então, o papel da OAB ele é inquestionável, é uma instituição importantíssima, uma responsabilidade muito grande fazer parte dela, seja como membro, advogado, seja como dirigente, né? Nós temos que entender a importância da OAB para a sociedade, né? Ela é um pilar da sociedade civil organizada que garante o funcionamento das instituições como devem ser. E a OAB Maringá tem uma série de comissões temáticas. As comissões da OAB são uma forma que a OAB leva o trabalho do advogado para além do escritório, né? Então você tem comissões ali na OAB que trabalham em prol do desenvolvimento profissional do advogado, e aí essa atuação dessa comissão fica dentro da OAB, mas é muito importante porque muitos advogados precisam, esse network, essa troca de informação e conhecimento é necessária, mas também temos as comissões que fazem trabalhos que vão aí além da OAB, né? Como, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial, enfrentamento à violência de gênero, muito atuante, a Comissão de Diversidade Sexual. Essas comissões, elas trabalham voltadas para o desenvolvimento social da sociedade maringaense, né? A informação, a gente sempre diz que todo preconceito é fruto de desinformação ou falta de informação. Então, esse papel que as comissões da OAB representam para a sociedade é importantíssimo, porque para combater com preconceito nós precisamos de conhecimento. E as comissões da OAB, elas levam muito isso, elas têm um papel importantíssimo. Ontem, por exemplo, eu estava discutindo um projeto da Comissão OAB na escola sobre bullying na escola. E aí, a gente está falando de bullying na escola, a gente já infelizmente remeteu o pensamento, por exemplo, ao que aconteceu lá em Blumenau.
E hoje, Luciana, no grupo de presidentes de subseção da OAB que nós temos, de todo o Paraná, qual que é o debate? O debate é o que nós temos que fazer, o que nós temos que melhorar e o que nós precisamos aprender para que isso não comece a se tornar cada vez mais frequente, cada vez mais comum, porque dessa doença nossa sociedade não padecia até pouco tempo atrás. O que está acontecendo? Então, assim, o papel da OAB, através dos seus dirigentes, dos advogados que compõem comissões, dos próprios advogados no dia a dia do trabalho deles, é importantíssimo, é importantíssimo. Por isso que a gente tem que comemorar os 65 anos da OAB Maringá. E como será essa comemoração? Em agosto, que é o mês do advogado, está previsto para acontecer uma reunião do Conselho Pleno da OAB Paraná, aqui em Maringá. Então a gente está dizendo de 150 conselheiros de todas as cidades do Paraná aqui em Maringá para fazer a reunião do Conselho Pleno, que seria dia 10/11. Está previsto, pode ser que não aconteça, mas tem tudo para dar certo. Nesse mesmo dia nós esperamos inaugurar a sala do advogado, que vai ser ali na frente da prefeitura, que é um local onde nós vamos destinar para a advocacia usar para poder fazer uma sustentação oral com qualidade, com vídeo de qualidade, com áudio de qualidade, e não ficar perdendo, por exemplo, o advogado está começando, ele poder utilizar aquela estrutura sem ter nada a dever para um grande escritório de São Paulo, numa sustentação oral lá no TJ Paraná, que seja por videoconferência, fazer sua reunião. É um espaço que a gente vai destinar à advocacia maringaense, que seria mais ou menos um coworking, né, para a advocacia. Além disso, nós temos um projeto de lei, que foi encabeçado pelo então vereador Flávio Mantovani, da advocacia colaborativa, onde nós teremos uma semana em que a advocacia maringaense vai fazer diversas ações voltadas para a sociedade, né, ações filantrópicas mesmo, ajudando pessoas carentes que precisam de alguma informação, algum acesso, mais ou menos como tivemos no PROCON, no mês do consumidor, que teve aquela força-tarefa ali na rodoviária, na terminal urbano. Uhum. A semana da advocacia colaborativa que vai ser em agosto. E aí, para finalizar, vai ter o baile, né, dia 11 de agosto, que toda a sociedade, obviamente, está convidada a comparecer. Nós já temos até a atração principal. Então, assim, em agosto, nós vamos comemorar esse aniversário, apesar que em outubro, nós vamos adiantar um pouco para o mês da advocacia e vamos fazer essas comemorações todas em agosto. E para finalizar, no dia 29, 30 e 31, nós ainda vamos ter o Conjure, que é organizado pela OAB em parceria com as faculdades de Direito de Maringá, e que é o maior evento para acadêmicos de direito do país, né? Tendo como aula inaugural a abertura dele o professor Leandro Carnal. Então, assim, agosto vai ser o mês de grandes acontecimentos para a advocacia. E, obviamente, que toda a sociedade está convidada a participar de todos esses eventos, porque nós existimos por ela e para ela, né? Uhum. Certo, então, o mês de agosto vai ser a comemoração, mais alguma ação fora do mês de agosto? Na verdade, a gente sempre tem ações acontecendo o tempo todo, né? Por exemplo, em março, nós tivemos vários debates, vários encontros para debater a questão da mulher na sociedade hoje. Também tivemos encontros e debates com relação ao consumidor, por conta do Dia do Consumidor, que acontece no dia 15 de março. E toda a OAB está muito movimentada, sabe? Assim, a gente está olhando os números dela do ano passado, e nós nos assustamos um pouco até com a quantidade de eventos que nós tivemos lá na nossa sede. E esse ano está seguindo a mesma risca. Então, são as comissões atuando, as comissões trabalhando e trazendo a sociedade para debater assuntos importantes dentro da OAB. Muito além de advogar, né, muito além de representar o seu cliente, muito além de ter na advocacia a sua profissão, o advogado ele ainda é um grande convergente, um grande articulador de assuntos que importam para a sociedade. Então, assim, esses debates estão sempre acontecendo na OAB. É só seguir nossos canais lá, OAB Maringá no Instagram, por exemplo, que o pessoal vai ver quando tem esse tipo de debate acontecendo. E muitos debates, eles interessam também para a sociedade, às vezes mais para a sociedade que para a própria advocacia, né, que está lá promovendo a conversa. Então, por exemplo, direito médico é debatido o tempo todo, questões com relação ao direito criminal, né. Eu estive ontem com o Dr. Cláudio, por exemplo, juiz criminal aqui da cidade, onde a gente estava debatendo a questão da justiça restaurativa, e vamos ter um evento em julho, 27 e 28 de julho, sobre essa situação da justiça reparativa, para entender, por exemplo, que nós temos que entender, por exemplo, que os apenados, uma hora eles vão voltar para a sociedade, né? Então, se a gente simplesmente ignorar essas pessoas e não tentar ressocializá-los, não pode construir tanto presídio que quiser, que não vamos resolver o problema nunca, né? Infelizmente, a gente não pode ter esse pensamento vamos eliminar o problema, como se eliminar o problema fosse simples assim. Então, a gente precisa enfrentar o problema, debater o problema. Então, em julho, por exemplo, vamos ter esse encontro, grande encontro na OAB, para debater esse problema. Eu já convido toda a sociedade para participar. Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde. Pelo espaço. Obrigado, tchau. Nós conversamos com o advogado Éder Rosa, que é presidente da OAB Maringá, e falamos sobre o aniversário de 65 anos da OAB Maringá.
será em outubro, mas o ano todo várias ações vão celebrar essa data, então os preparativos já começaram com alguns eventos que já têm relação com esse aniversário, mas a maior parte das atividades, das ações em comemoração ao aniversário será no mês de agosto, o mês do advogado, né, 11 de agosto, dia do advogado. Agora, 2h59.